Boa noite. Mais uma vez, para darmos continuidade. Mendes, bem-vindo, meu irmão. É que nós fazemos a live para o posto de assistência espírita Boa noite, meu irmão. Você não está conseguindo ver? Não está me ouvindo? Thaisa, você consegue me ouvir? Eu estou com fone. Eu não sei se esse fone está funcionando. Você está conseguindo me ouvir? Sim ou não? É só para eu dar continuidade aqui, porque eu botei... Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado pela gentileza, pelo retorno. Então eu posso fazer tranquilo. Eu estou começando agora, eu fiquei na dúvida se estava saindo o som. Te agradeço profundamente, minha irmã. Ok. Bom, como nós... Deixa eu ver aqui onde é que nós estamos falando. Nós vamos falar hoje sobre os recém-chegados do umbral. Tem um fato muito, mas muito interessante, considerando a história de uma senhora. Ele até usa um termo muito característico do André Luiz nos primeiros momentos dele, né? Chama de velhota, aquelas coisas todas, mas é interessante. A história contada aqui, dessa ex-fazendeira, nós vamos contar agora. Como é que ela chegou na Câmara de Retificação, quanto tempo que ela ficou no chamado umbral, e quais as ideias que ainda ela alimentava em função da religião que ela teve, né, que era o catolicismo, ela era católica, né? Então vamos narrar exatamente a vida dela. Estacaram as matilhas de cães, aquele grupo de cães ao lado lá onde estava o André Luiz, e ele percebeu que aqueles que trabalhavam naquela caravana dos samaritanos tinham aqueles que eram de pulso firme, eles eram enérgicos, né? E todos, assim que chegou a caravana dos samaritanos, eles entraram lá pelos corredores, né, da Câmara de Retificação, e os funcionários, digamos assim, quem estão, os trabalhadores da Câmara de Retificação, se movimentaram para receber aqueles 29 resgatados do umbral. Não somente Narcisa, existia um outro também companheiro nosso que ele chama de Salústio, e outros companheiros se lançavam nesse trabalho, né, com amor, que não é um trabalho simples. Nós sabemos que não é um trabalho simples, embora nós imaginemos no lugar deles fazendo um trabalho nas regiões de penumbra mesmo, que a Câmara de Retificação está muito próxima do umbral, mas eles trabalhando com amor, trabalhando aprenderam a exercitar o amor por essas criaturas, né? Então ele fala, cheios de amor fraternal, foram recolhidos na Câmara de Retificação, e essas mobilizações, né, das energias sempre a favor de socorrer aquelas criaturas que deram do umbral. Não pode dizer que vítimas, porque elas são vítimas delas mesmas, né? Não estão ali de graça, naquelas condições. Alguns desses enfermos portavam-se de uma forma mais humilde, resignado. Desses 29 resgatados, tinha alguns que estavam mais humildes. Mas existem outros que eram irresignados, ou seja, eles reclamavam, gritavam, esbravejavam em alta voz, embora sob resgate, né? Aí ele começa, olha o termo que ele usa, auxiliando o grupo, observei que uma velhota, é um termo bem dele, é claro, carinhoso, mas ele usou esse termo, né? Uma velhota procurava descer do último carro daquela caravana que veio dos samaritanos, trazendo então aquelas criaturas que estavam no umbral. Então ela estava descendo com muita dificuldade de um dos carros daquela caravana, uma das diligências, vamos dizer assim. E o André Luiz foi ajudar o que ele chama de velhota, né? Então, quando essa senhora observou ele mais de perto, né, ela pediu a ele, por favor, tenha piedade, ajude-me, pelo amor de Deus. Aí o André Luiz se aproximou dessa, né, velhota, digamos assim. E ela começou a dizer
termos muito característicos da religião dela. Cruz, credo, e fazendo os sinais característicos de uma católica, né, chamada praticante, né, fervorosa e tal, aqueles sinais, cruz, credo e tal, aquelas coisas todas. O André Luiz vai descrevendo então essa senhora dessa forma. E ela diz, graças à providência divina, afastei-me do purgatório. É uma palavra dela para o André Luiz, que estava tentando ajudá-la naquele último carro, ela com dificuldade de descer daquela diligência, né, daquela caravana. E ela continua dizendo, olha as palavras de André Luiz. Ah, que malditos demônios, palavra dela. Lá me torturavam. Que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. E o André Luiz escutou aquelas palavras, mas foi ajudá-la, né? Ajudou ela a descer, né? E como, aspas, né, o André Luiz não seguiu a orientação de Laura, né? Não seja curioso. O André Luiz é extremamente curioso, né? Então, ele, na sua curiosidade, ele disse, puxa vida, a primeira vez que ele ouviu falar essa referência tal de inferno. Ele não tinha ouvido falar em inferno antes. E o purgatório também, né? E, segundo a visão dele, muito imediatista, estava vindo de uma boca que, para ele, parecia ser uma pessoa calma, ajuizada, embora idosa, né? E aí ele perguntou, quem sabe satisfazendo mais a malícia, do que era muito peculiar ao próprio André Luiz, ele maliciosamente, como ela disse que ela estava vindo do inferno, aí ele disse assim, você está vindo de tão longe assim? Quer dizer, isso foi meio malicioso nele, ele queria trocar assunto com ela, né? E ele fala, né, foi meio malicioso. Ele botou em dúvida se era malícia ou se era curiosidade dele mesmo. Então, falando desse modo, o André Luiz provocou nela, né, um certo interesse fraternal, e ele costumava ser assim na Terra, ele narra aqui nesse capítulo, né, ele costuma fazer assim isso na Terra, né, usava esse sarcasmo, né? E lembrando que no momento que ele disse para ela, você vem de tão longe assim, que vem do inferno, né? Ele disse, poxa, esqueci por completo, naquele instante, as sábias recomendações de Laura sobre a questão da curiosidade, queria saber da vida dos outros. Ele não estava com piedade ali, né? Ele estava bem, até chamando ela de velhota nesse primeiro momento. E aquela pobre criatura, percebendo o meu interesse, começou a explicar-se. Então ela começou a se explicar para o André Luiz, já que ele disse, tu vem de tão longe assim? Aí ela falou, de muito longe, de grande distância. Eu fui na terra, meu filho, mulher de muitos bons costumes. Fiz muita caridade. Rezei incessantemente como sincera devota. Mas quem pode com as artes do Satanás? Ela conversando com André Luiz. Quem pode com Satanás? Quem pode com cão? Ao sair do mundo, eu vi-me cercada de seres monstruosos que me arrebataram em um verdadeiro redemoinho na minha consciência. A princípio, eu implorei a proteção dos arcanjos celestiais. Mas os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-se me enclausurando, me aprisionando, o diabo me prendendo. Mas eu não perdi a esperança de ser libertada de um momento para outro. Porque, aí ela começa a explicar mais ainda, eu deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais por meu descanso. Então ela descansando, ela falando com o André Luiz, né? Eu sabia que eu ia ser resgatado porque eu deixei dinheiro, paguei para a igreja para que eles pudessem celebrar missas para que eu descansasse em paz. Isso acontece todos os dias, todas as horas, em todo lugar do mundo, sobretudo na cristandade chamada católica, né? Atendendo a um impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham a ver comigo, então André Luiz, puxa vida, espicaçado na curiosidade, puxa, ela pagou, deixou dinheiro para pagar a missa para ela descansar e de repente ela está aqui nesse sofrimento imenso e uma verdadeira caquética mesmo, velhota, chamou de velhota, né? Como são interessantes as suas observações. Mas você não procurou saber as razões da sua demora naquelas paragens purgatoriais, não? Isso André Luiz perguntando para a velhota. Ela disse absolutamente não. Né? Como lhe disse, enquanto estive na Terra, eu fiz o possível por ser uma boa religiosa.
mais um argumento que ela usa para o André Luiz. Sabe o senhor que ninguém está livre de pecar. Aí vai o desculpismo dela. Meus escravos, ela começa a entrar dentro dos clichês, dos recalques, dos traumas que ela causou no passado para ficar longos anos no umbral. Ela começou a fazer uma rememoração. Os meus escravos provocavam rixas e contendas, embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplina nesses meus escravos. Os meus feitores eram excessivamente meticulosos e eu não podia vacilar nas ordens de cada dia a esses feitores, tomando conta dos seus escravos. Não raro, algum negro morria no tronco para exemplo geral, para o escarmento geral, né? Então ela contando para André Luiz o que estava acontecendo. Outras vezes eu era obrigado a vender as mães cativas, separando-as dos filhos por questões de harmonia doméstica. Nessas ocasiões, senti-me morder a consciência, quando vendia as mães para poder supostamente harmonizar o clã domesticado, né, do ponto de vista da escravatura. Mas confessava-me, quando ela se sentia com guerra de consciência, porque separava a mãe de filhos dentro desses interesses, supostos interesses de harmonizações domésticas, o que ela ia fazer? A consciência pesava e ela diz, mas eu confessava-me todos os meses quando o padre Amâncio visitava a fazenda. E depois da comunhão, graças a Deus, estava livre dessas faltas perdoáveis. Na visão dela, seria uma falta perdoável, né? Não seria uma falta mortal dentro da visão de pecado mortal. Porque recebendo a absolvição no confessionário com o padre Amâncio e ingerindo a sagrada hóstia, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e para com Deus. Olha só como é que é uma mente inebriada em absolutas ilusões, em alguns ritos que, segundo ela, estaria realmente fazendo com que ela cumprindo esses deveres absolutamente humanos, de uma religião absolutamente humana, ela pudesse se livrar e ter descanso eterno no paraíso com os arcanjos, palavras dela, né? Então ela disse, ela confessou, né? Então ela recebia a absolvição desse padre Amâncio, né? Porque ela confessava essas suas, separando mãe de filho dos escravos, sofrendo, matando escravo no tronco, etc., né? E quando ela recebia, depois do confessionário, né, ela ingeria a sagrada hóstia, ela estava novamente em dia, né, com os deveres para com a religião dela, né, e com Deus, na visão dela. A essa altura, escandalizado, André Luiz bastante escandalizado com a exposição, ele começou a querer doutrinar. Quer dizer, uma hora não muito oportuna, porque ela vai falar na ligação dela profunda com o catolicismo, etc. O André Luiz, muito imaturo, ele ficou meio escandalizado com essa fala dela e tentou querer doutriná-la. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente os nossos irmãos. Olha, tentando, André Luiz, no momento inoportuno, tentando convencer uma católica fervorosa, né, de que os escravos eram nossos irmãos, são iguais a gente, aquela coisa todinha, naquele momento, na hora que estava chegando do umbral para a Câmara de Retificação. E ele continua, perante o Pai Eterno, os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores. E ele diz, ouvindo-me, aquela senhora bateu o pé autoritariamente e falou irritada. Isso é que não. Escravo é escravo. Se assim não fora, a religião nos ensinaria o contrário, ou seja, o catolicismo ensinaria o contrário. Por quê? Pois se havia escravos cativos na casa de bispos, quanto mais em nossas fazendas. Ué, se os bispos tinham escravo, por que nós não podemos ter? Se a igreja, a religião que eu professo, ensina isso, eu não estou errado. Isso é a visão dela, contra-argumentando o que o André Luiz tentou explicar de que os escravos eram nossos irmãos. Quem haveria de plantar na terra senão eles? Quer dizer, eles estão aí para plantar, é para entrar na agricultura mesmo e plantar para nós. E creia que sempre lhe concedia minhas senzalas como verdadeira honra. Senzala, na realidade, eram aqueles galpões, alguns eram grandes, né? Tinha um de porte médio também, né?
em que os escravos passavam a noite, muitas vezes até acorrentados, para não fugir, porque escravos eram comprados. Se fugir, era dinheiro que o senhor da fazenda perdia. Então eles eram acorrentados nessas senzalas para passar a noite, né? Olha que tipo de noite. E ela chamava essas senzalas, né, de uma verdadeira honra, né, como fosse uma honra ela dá para os seus escravos, galpões fétidos, né, muitos deles acorrentados, dando abrigo para eles. Em minha fazenda, nunca esses escravos vieram ao espaço das visitas, senão para cumprir as minhas ordens. Esse é o que está falando nesse momento para o André Luiz explicando. O padre Amâncio, do qual ela, né, era o confessor dela, o nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo, subindo de um padre, para ela, no século XIX, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Então, um padre ouvia as confissões dela, ela tinha alguns problemas de consciência, quando maltratava, separava as mães dos filhos, jogava os escravos no tronco ou até morriam. Isso pesava um pouco na consciência dela, mas como ela confessava, tomava a hóstia, estava livre, achava que estava tudo resolvido com a religião dela. E esse mesmo padre que escutava as confissões dela dizia que esses que eram, né, são os piores entes do mundo, são seres humanos nascidos exclusivamente para a escravidão, para o cativeiro, etc. Pensa então que me poderia encher de inquietação no trato com essa espécie de criatura? Não tenha dúvida. Então ela disse assim, você pensa que eu ia dar meu tempo a ficar inquieto, ou ficar com consciência pesada em bota? Ela ficava. Ela faz uma confissão que ficou para fazer as confissões. Mas eu ficar com inquietação no trato com essa espécie de criatura, com escravos? Os escravos são seres perversos, são filhos de Satã. Chego até a admirar-me da paciência com que tolerei essa gente na terra. Eram escravos dela, trabalhavam para ela, trabalhavam na agricultura para ela, faziam tudo para ela como fazendeira e ainda usa esses termos, depois de vários anos, vocês vão ver que ela está há vários anos desencarnada, e ainda tendo esse tipo de construção mental de aversão a um ser humano, né? E devo declarar aqui que saí quase que subitamente do corpo por me haver chocado a determinação da princesa Isabel, não uso o termo Isabel, que é a princesa Isabel, libertando esses bandidos. Então ela foi, para ela o corpo dela entrou em colapso, ela entrou em colapso mental quando ela soube que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Então estamos falando de 1888, foi quando ela recebeu a notícia, ficou chocada com essa determinação da princesa, né? E, de repente, ela acabou tendo um piripaque praticamente. Ela acabou desencarnando por causa dessa Lei Áurea. Decorreram muitos anos, mas lembro-me perfeitamente. Achava-me adoentada. Havia muitos dias quando o padre Amâncio trouxe essa novidade da cidade. Aí eu piorei de súbito. Quando disse que a princesa Isabel libertou os escravos, assinou a alforria dos escravos, ela piorou a doença dela. Como poderíamos ficar no mundo vendo esses criminosos em liberdade? Ela dizendo para André Luiz. Certo, eles desejariam escravizar-nos por sua vez e a servir a gente dessa laia. Não seria melhor morrer? Então ela ficou tão chateada com a Lei Áurea que ela mais tarde projetou até uma possibilidade desses que eram escravos delas que escravizaram, né? Então ela era melhor morrer do que ver essas pessoas livres, né? Recordo que quando confessei com dificuldade, já estava quase moribunda, morta, né? Recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote, que eles falam, eles têm vários, eles chamam de atos sacramentais, né? Acho que são 7, né? Eu vou lembrar de alguns atos sacramentais, dentre elas, essa unção, essa extrema unção, né? Então, o que é isso? Né? O que ela está falando aqui desse sacerdote quando chegou ela nesses últimos momentos, né? Essa celebração sacramental, por exemplo, o batismo é uma celebração também sacramental, a crisma, a chamada Eucaristia, a penitência, essa unção, essa extrema unção, o próprio casamento, que é o matrimônio. Isso são celebrações sacramentais da igreja, dentre os quais quando a pessoa está desencarnando, eles vão lá e esse sacramento é um ritual, na realidade, é um ato, né, ritual destinado
aqueles que seguem o catolicismo, para eles receberem, me perdoe, mas supostamente a graça de Deus em situações de vida cristã para o descanso, se estiverem já mais para lá do que para cá, né, na sua extrema unção, né, com o divino, com Deus, com coisas boas, com um descanso maravilhoso. Então, esse é um ato sacramental que a igreja criou também. São setes que existem hoje. Mas parece que os demônios são também africanos e vivem à espreita, sendo eu obrigado a sofrer-lhes a presença até hoje. Então, ela desencarnou, mas os escravos também não largaram o pé dela, mesmo desencarnada. Lembra aqui que ela desencarnou em 1888. Esse livro foi psicografado no final da década de 30 e foi publicado na década de 40, no início da década de 40. Então já podemos imaginar aí alguma coisa em torno de quase 40, 50 anos de idade, desencarnada nas regiões umbralinas, perseguida pelo que chamou dos capetos, Satanás, chamou de região infernal, purgatório, tudo mais. Isso quase 50 anos de sofrimento. E quando veio, perguntei, né, o André Luiz perguntou, quando é que você veio para cá? Né? Era assim, em maio de 1888, no mesmo mês da abolição da escravatura. Né? E o André Luiz ficou com aquela sensação de espanto, estranhar, ficou bem... Enfim, ele ficou com uma sensação esquisita dentro dele. E aquela senhora, né, ficando olhando para ele, e ele disse que ela tinha um olhar muito embaciado, aquele olhar sem brilho, aquela coisa, né? E ela olhando assim meio a esmo, para nada. É possível que... Aí ela começa a dizer para ele, possivelmente os meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas, porque ela sofreu muito na região infernal. Como ela deixou? Né, ela disse que eu deixei a minha última vontade em testamento. Então ela assinou um documento dizendo que parte do seu dinheiro, do legado, né, da herança, era para pagar a igreja para rezar missas mensais para o descanso dela. Então a igreja recebia também, através desse legado dessa fazendeira, para rezar missa para ela, para o descanso dela. E o André Luiz ia responder, né? Diz aqui, eu ia responder convocando-lhe os raciocínios a uma zona melhor, superior, mais racional, fornecendo-lhe ideias novas de fraternidade, de fé. Mas Narcisa, vendo eu dialogando com ela, né, aproximou-se e disse bondosamente para o André Luiz, André, meu amigo, você esqueceu que nós estamos providenciando alívio a doentes e a perturbados? Que proveito, diz Narcisa para ele, né, lhe advém de semelhante informações? O que adianta você estar informando isso para ela agora, nesse momento que nós estamos resgatando e trazendo para a Câmara de Retificação? Os dementes, diz Narcisa para André Luiz, falam de maneira incessante, e quem os ouve, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Quer dizer, praticamente chamou indiretamente, André, você está ficando louco, você está ficando doido, querendo doutrinar numa hora dessa um espírito recém-resgatado do umbral. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que eu fiquei envergonhado, né? Sem coragem de a ela responder. E ela disse a Narcisa para ele, não se impressione, atendamos aos irmãos perturbados com serenidade. Mas a senhora... Aí a velhota que escutou ela falar isso, mas a senhora é de opinião que eu estou nesse número, que eu estou perturbada, que eu sou perturbada? A velha escutou, né? E ela respondeu para ela, você acha que eu estou perturbada? Ficou melindrada nesse momento. Aí Narcisa, usando o traquejo psicológico, quem tem muita experiência tratando na Câmara de Retificação os resgatados do umbral, disse para ela, né, dentro das suas qualidades de psicóloga, não, minha amiga, eu não digo isso. Creio, porém, que você deve estar muito cansada. O seu esforço purgatorial foi muito longo. Justamente, esclareceu a recém-chegada do umbral. Não imagina o que eu tenho sofrido, torturada pelos demônios. A pobre criatura, ela ia continuar repetindo a mesma história, continuar dizendo que ela foi dona de escrava, aquela coisa todinha, né? Mas Narcisa, ensinando o André Luiz como proceder em tais circunstâncias, já atalhou dizendo para ele, não comente o mal. Já sei tudo o que lhe ocorreu de amargo e doloroso, diz a Narcisa para ela. Descanse.
pensando que vou atendê-la. E no mesmo instante dirigiu-se a um dos auxiliares sem afetação e pediu para que ela, né, arrumasse lá no pavilhão feminino, né, chamou uma menina, um espírito chamado Nemésia, para que pudesse encaminhar essa senhora. Esse primeiro momento aqui nós vamos ver. Eu sei que isso é público, é uma live, mas está sendo gravado, mas usar exatamente a lógica doutrinária, a lógica espírita, né? Quando nós desencarnamos sem as melhores informações do que é mais ou menos a vida além do túmulo, essas construções dessas informações, dessas crenças, desses conceitos religiosos, eles não se apagam do dia para a noite. Católicos sinceros desencarnam também. Católicos bondosos desencarnam, evangélicos desencarnam com bondade também. Não é o rótulo religioso que estabelece a prática da bondade. Mas, evidentemente, em determinados tipos de imposições teológicas, pode cristalizar o raciocínio e a fé, e as pessoas mergulharem sem maior raciocínio em determinados comandos ou ordens superiores das suas religiões, e às vezes eu não digo de má fé, mas acabam entrando nessas condições de crença. Essa senhora aqui, dizer que ela usou de má fé? Não, mas ela fazia o que a religião mandava fazer, inclusive odiar os escravos. Quando ela chega nas condições em que chegou na chamada região espiritual, e a surpresa veio que ela não teve descanso, ela ficou sem noção de espaço e de tempo, ela está há quase 50 anos nessas condições, exaurindo as suas energias perispirituais, mentais, emocionais, sendo perseguida o tempo todo por aquelas que ela perseguiu, aquelas almas que ela perseguiu. Então a religião, todas são respeitáveis, mas é óbvio que as religiões acabam, em grande parte, induzindo as pessoas a desencarnarem mal. Porque se você acredita que com 10%, acontece muito hoje, né? Com 10% você vai conseguir ir para o paraíso e descansar em paz porque você pagou uma entrada arrombando os portões celestiais ou do céu, isso não vai acontecer, embora as pessoas estejam de boa vontade. Mas ensinar isso para elas. Então, pessoas que estão na linha evangélica, na linha católica, em outras linhas religiosas, em nome de Jesus, não despertando a consciência, evidentemente, não estão preparadas para chegar no mundo espiritual equilibrados. Eles vão com absolutas ilusões. Agora, é claro, o tratamento que se dá a cada um vai de acordo com a expansão ou de, no caso, ela tinha também muita, embora com informações equivocadas, mas ela tinha um certo prazer de esmagar, né, seres humanos, que ela não via nem como seres humanos. Então ela não conseguiu, digamos assim, tornar o perispírito, a mente dela não conseguiu tornar o perispírito dela mais leve, ficou muito pesado. Mas existem católicos maravilhosos, a gente não pode deixar de desconhecer. Católicos, pessoas evangélicas também sensacionais, pessoas que fazem um trabalho fantástico de amor ao próximo, de amor a si, são dignos, são honestos, embora em grande parte estejam no rol das exceções. Eu digo isso porque é uma tendência natural, pela cegueira, pelo fanatismo religioso, as pessoas ficarem mais presas aos conceitos meramente literais da chamada escritura do que os conceitos essenciais dessas mesmas escrituras, ou seja, não buscar o espírito da informação, ficam presos à informação, à letra que escraviza. A doutrina espírita ela chega para cada um de nós no momento certo para desconstruir o que as religiões literalistas fizeram. Então, há uma tendência, eu não estou dizendo que é uma regra, há uma tendência de nós espíritas, ao desencarnarmos com essas informações, ingressarmos nas chamadas regiões extramaterial ou extrafísica, mais preparados, pelo menos conscientemente. E com essa consciência, o trabalho é muito mais importante, que nós podemos realmente trabalhar à vontade e levar um tempo menor nessas regiões penumbrosas, pesadas, sim, talvez passemos um tempo lá sim, mas um tempo menor porque eu já conheço, já sei como é que a coisa funciona.
E sei da importância de eu trabalhar em mim a possibilidade de sair, como o André Luiz fez, que não conhecia nada disso. Quando ele trabalhou em si a alta amorosidade, abrindo espaço para Deus, ele foi resgatado. Então o espírita tem, eu não poderia dizer vantagens, mas tem essa vantagem, queira ou não queira, é uma palavra que pode ser não adequada, do conhecimento. Pelo menos o conhecimento. Se a prática não justifica esse conhecimento, é outra coisa. Mas mesmo nessas condições, a pessoa tendo consciência do que está acontecendo, ela tenderá a reduzir o tempo por ter uma noção maior de espaço e tempo em outra dimensão. Porque ele já começa a ficar desconfiado que ele já está nessas condições e tudo que ele aprendeu com uma doutrina libertadora é um grande convite para que nas condições de umbral ele leve menos tempo nessas condições. Então eu vou ficar por aqui para não delongar muito, às vezes nossas lives estão ficando muito longas, 1 hora, e eu vou tentar fazer um teste de fazer uma live mais curta, 30, 35 minutos, talvez chame mais a atenção das pessoas, porque aqui, presente, nós não temos muito. Mas como fica gravado, depois a gente vai vendo que as pessoas vão assistindo. Às vezes a pessoa olha assim, são 1 hora e desanima. Se fizermos uma live menor, eu vou fazer uma experiência, né? Vou trazer o básico da informação, rápida reflexão e encerrar. Talvez isso chame mais atenção, porque essas informações vão ser importantes para aqueles que não têm. Nós, espíritas, temos, mas aqueles que ainda não têm. No catolicismo, na linha evangélica e em outras linhas religiosas. Talvez eles se interessem em algum momento para começar a querer ler essa obra e outras obras de André Luiz. Nós temos 13 obras dele que falam sobre isso. Né? Então, por isso, dentro dessa nova estratégia, eu vou tentar realmente fazer, reduzindo o tempo de live, informando coisas preciosíssimas que são exatamente as obras de André Luiz, e, quem sabe, né, cativar pessoas não espíritas a também buscarem essas informações. Então, que Jesus nos abençoe, a não ser que vocês queiram fazer uma rápida pergunta, né? Eu acho que ninguém se manifestou, porque é uma coisa nova, né? Eu estou tentando fazer uma coisa nova, até para ver se eu chamo realmente a atenção nas gravações de pessoas fora do espiritismo. Vocês concordam? Vocês que estão aqui presentes, né? Não casualmente, né? Um okzinho que aparecer aqui, eu já fecho a nossa live. Um coraçãozinho surgiu, certamente da minha amada esposa, que eu, sem ela, também não vivo. Confissão pública, que ela também assiste, ela também tem muito interesse em conhecer o espiritismo. Conhecer não, ela conhece mais do que eu, a minha professora, né? Bom, então nós ficamos aqui. Eu acho que essa estratégia vai dar certo. Fazer em 30, 35 minutos a nossa live. Muito obrigado pelo ok, pelo retorno. Muito obrigado também, Thaisa, pela informação. Eu estou tentando mudar. Alessandra? Porque eu sinto que se eu botar 1 hora, 40 minutos, 40 pessoas estão fugindo. Ou 30 minutos, talvez eu chame a atenção de outras pessoas de outras religiões, né? Que as informações que eu estou trazendo para quem é católico, eu falei de católico hoje, né? E como sofreu, né? A gente sente muito, né? Fosse a minha mãe, minha avó, minha bisavó, a gente não sabe, né? Nesse sofrimento, a gente não quer, a gente está tentando ver se pode ajudar as pessoas a saírem dessa ignorância, né? Tá bom? Então tá, obrigado. Eu vou fazer hoje assim, vou repensar tudo isso, porque eu preparei para isso. Quando eu vi essa senhora, essa católica, nessas condições, meu Deus do céu, se essa mensagem, se esse convite puder levar a pessoa a conhecer nosso lar, quantos católicos que não conhecem tudo isso poderão conhecer e minimizar um pouco nessa ignorância e estar em condições melhores, né? Uma boa noite, então, para nós, tá? Muito obrigado, Alessandro. Muitíssimo obrigado mesmo. Vai no fundo do meu coração essa gratidão, Thaís, Eleusa, Alessandra. Boa noite, então, a todos.